Seja muito bem-vindo, professor. Que satisfação e um prazer falar com o senhor novamente. Sempre é uma honra ouvi-lo, né? A sua contribuição sempre é muito importante para o turismo, né? Seja para quem está na Obrigado. academia, né? Quem é do mercado, terceiro setor, todos nós temos muito a aprender, certamente. Então, fico feliz por o senhor ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco hoje, e tenho certeza que nós teremos uma hora de extremo aprendizado, porque estar com o senhor sempre é aprendizado, né? Eu digo assim sempre que o professor Benio Obrigado. não é um professor que é um professor aposentado, é um professor mais experiente apenas, né? Que tem um conhecimento com muito mais experiência para nos passar. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo, Obrigado, tudo bem? obrigado, Cálido. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua deferência em me convidar para essa live e dizer que você é o grande pesquisador na área de governança. Nós vamos substancialmente falar sobre governança, tá? Que é a única maneira de escapar dessa situação, ou pelo menos antecipar o tempo que levaria para nós recuperarmos. Eu iniciaria dizendo, Cálido, cumprimentando a todos que me veem, me ouvem, colegas do turismo, que turismo é um fenômeno extremamente retrátil. Tá? Ele tem uma característica de extrema sensibilidade a toda alteração de situações, sendo por demais retrátil a essas oscilações, tanto na taxa de câmbio, flutuações sazonais, da própria demanda, todos os riscos meteorológicos, geológicos, convulsões sociais, instabilidade política, terrorismo que durante tanto tempo nos assolou, riscos epidêmicos e pandêmicos, que é exatamente o risco que nós estamos agora atravessando com a Covid-19. Já passamos pela SARS, pela H1N1 e tantas outras. Mas esse vírus realmente está desafiando a ciência no momento em que a ciência atinge seu auge, seu ponto mais, pelo menos dos últimos 20 anos, ela atinge a sua melhor performance. E não entendemos porque até agora os nossos cientistas não tenham encontrado o antígeno para esse vírus, que está causando centenas de mortes, ou milhares de mortes. Então, é evidente que, nesta hora, nós temos que pensar que estamos num novo período da nossa existência. Isso me faz lembrar o McLuhan, na década de 60, e o próprio Marcuse, que era contemporâneo dele, que dizia que estimava que depois do ano 2000 a humanidade viveria dois tipos de tensões: uma tensão dialética e uma tensão integrativa. Nós estamos realmente vivendo isso que o Marcuse preconizou. A tensão dialética é aquela que nos faz e traz aquela ansiedade de ler os jornais todo dia, de ligar a televisão, de saber como é que está evoluindo essa questão do coronavírus, em que pé está, quais os países que foram atingidos, quantas pessoas já morreram. Isto gera realmente uma tensão dialética em todos nós. E, em função dessa tensão dialética, nós sofremos uma tensão integrativa. E agora? Que mundo é esse? O que vai acontecer com cada um de nós, com a economia
que, sem dúvida nenhuma, já entrou num processo de recessão sem precedentes na história mundial. E entrando nesse processo de recessão, é evidente que isso vai bater no turismo, que é o primeiro setor que é atingido, por uma simples razão. Quando estamos vivendo um momento como esse, em termos de consumo, o que é que se corta em primeiro lugar? Exatamente entretenimento, lazer, recreação e turismo. Então, ninguém está viajando, os voos permanecem, os aviões permanecem no solo. Hoje, você que vive aí sabe muito bem. Você acha que vocês estão com um voo por semana? Um voo por semana. Isso mesmo. Um voo por semana. Isso mesmo. Então, veja a dificuldade que isso tudo nos traz. O que mudou exatamente no mundo? O mundo constitui-se hoje, basicamente, num pesadelo real e virtual. Tá? Nos conceitos de democracia, de liberdade, está desaparecendo para dar lugar a uma ditadura high-tech, baseada na vigilância, no monitoramento, na doutrinação e, basicamente, pela comunicação. Então, esse contexto, que é sempre planetário, quando as relações elas mesmas começam a mudar, a natureza e a modalidade de acordo com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação que intervêm aí simultaneamente na redefinição do contexto que ali se estabelece. E é exatamente isso que está se estabelecendo. Então, o que mudou e mudará no turismo a partir de agora? Mudou a forma, o formato e todo o aparato. Simplificando, há quase 10 anos, as informações ou a informação virtual célere em que vivemos criou aí mais desafios do que soluções. No atendimento ao cliente, na convergência da computação ou da telecomunicação, no conteúdo, fazendo com que a velocidade e a conectividade influenciasse mais o relacionamento social, empresarial, na medida que, conectados aos outros, passaram a receber informações instantâneas sobre qualquer assunto e qualquer parte do globo. E aí começam a surgir dificuldades. Empresas sólidas, como a Thomas Cook, a primeira agência de viagem do mundo, quebrou. Quebrou porque perdeu para as plataformas eletrônicas de reserva de voo, reserva de viagem e tudo mais. É uma pena, porque o mundo vinha bem em termos de turismo. Veja que chegamos em 2020, em 2019, a ter 1,565 bilhão, 1 trilhão. O tráfego turístico mundial chegou a 1,526 bilhões de turistas. 1 bilhão de pessoas viajando.
Então, você conhece uma foto famosa que aparece o globo e todas as rotas aéreas. Então, é praticamente como um novelo de lã. Você não consegue ver os continentes embaixo. É só aquela trança das redes globais e das rotas globais. Não é? Veja que deste 1.526 milhões, se você somar os 137 milhões, que corresponde mais ou menos um pouco menos de 10%, da América do Norte, com a Europa, que em 2019 atingiu 671 milhões de turistas, nós estamos praticamente ultrapassando 70% do tráfego turístico mundial. Nossa, E, curiosamente, Cálido, o ano passado, nós estávamos, nessa época, falando do overtourism. E hoje nós estamos falando do infotourism. E isso é assustador. Tá? Veja o desempenho do Brasil já em 2019. 2020, é melhor. Essa é a última que eu tenho. Não, 2019, não é 2020, não poderia ter. Nós, em 1 bilhão e 376 milhões de turistas, nós representamos 0,67. Ou melhor, representávamos. Agora é 0,72. E praticamente não mudou. Ou seja, nós temos 7 milhões e 200 mil turistas. Desses 7 milhões, Cálido, e 200 mil turistas, 60% são provenientes da América do Sul. 60%. Tá? Então, veja que a salvação, eu estava pensando, e vamos chegar lá, a salvação é realmente focar daqui para frente no turismo continental, sul-americano. Tá? O doméstico ia bem, nós já estávamos nos aproximando a 90 milhões. Então, nós temos que ampliar isso, tentar dobrar de 90 para 180 milhões o doméstico e atacar com uma ferocidade enorme o receptivo da América do Sul. Só para dar alguns números rapidamente, veja que a contribuição do... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor. Tudo bem. Fique à vontade. A contribuição do turismo à economia global gerou 129 milhões de postos de trabalho, diretos e indiretos, em 2019. Isso corresponde a 10,4% do PIB e em torno de 8 trilhões de dólares, que foi... Estou falando só do turismo receptivo mundial. Se nós somarmos isso ao turismo interno de cada país, vamos chegar a quase 2 trilhões. No Brasil, em 2010... Sim, pode falar. Só um pouquinho, como o senhor fala desse turismo global, eu lembro que nós viemos conversando disso já até acho, alguns anos, desde a época de qualificação, né? Eu tive a honra e o prazer do professor fazer parte da minha qualificação e da minha defesa de tese no doutorado, e aí lembra que nós conversávamos muito, né? O senhor já vinha falando essa questão, principalmente em relação a essa governança muito mais globalizada e muito mais voltada para a América Latina, né? Tanto é que o senhor pediu muito, eu lembro muito bem isso, para nós incluirmos muito redes, terceiro setor, que pudesse abarcar, na verdade, não esses elementos, mas sim essas entidades todas que faziam parte. Eu lembro que nós conversamos muito uma questão voltada
a conta satélite e essa inclusão das ACTs, né, dessas atividades características do turismo. Pensando nisso, professor, como é que o senhor consegue ver essa questão, voltando principalmente essa questão do global, né? Essa governança global? Porque nós temos uma dificuldade ainda, uma governança até mesmo regional no Brasil. Mas como o senhor consegue perceber Veja, essa governança global? eu tive a pretensão de imaginar que a única solução não há segunda, há uma só. A única solução de abreviar o tempo para reconquistar o período que nós chegamos numa década. Se não houver isto que eu vou falar, nós precisamos de uma governança global, mas uma governança global mesmo, não é? Porque o que acontece? Só terminando aqueles números, eu queria dizer que em 2019 nós deixamos no exterior 19 bilhões de dólares e recebemos 5,8 bilhões no receptivo internacional. Portanto, o nosso déficit já era, em 2019, de 13 bilhões. Isso realmente preocupa. Então, eu pensando há muito tempo que eu venho trabalhando e gostei muito de participar da sua banca, porque eu venho me dedicando há muito tempo a essa questão da governança. Vamos recapitular só rapidamente para nos situarmos. O Ministério do Turismo, em 2003, lançou o Plano de Regionalização do Turismo. Muito recentemente, praticamente completou territorialmente a descrição do que seria a regionalização do turismo. Muito bom. A partir daí, estas regiões precisavam se clusterizar, ou seja, cada região turística identificada pelo Ministério precisava ter um cluster ou um processo de clusterização horizontal, vertical e expandido. Isto ainda não aconteceu. Algumas dessas regiões turísticas do país estabeleceram as suas respectivas governanças. Eu não sei quanto, já pedi à Ana Clara que me passasse esse dado, mas eu não sei quantas das regiões turísticas do Brasil conseguiram completar a sua governança. E aí, o Caledon, melhor do que eu, sabe, porque foi isso que ele trabalhou, o que é a governança? Quando se fala em governança, nós não estamos falando de governo, de Estado, de políticas públicas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da atuação dos agentes sociais e atores institucionais do Estado, o governo, o Estado, o país, o governo do Estado e o governo do município, a prefeitura municipal. Precisariam, nessas regiões já delimitadas geograficamente, territorializadas, nós já teríamos que ter todas as instâncias de governança absolutamente concluídas. Ou seja, no âmbito municipal, a partir daquelas cidades que não têm secretaria, das regiões, as regiões, os conselhos, as organizações, os conselhos que são os fóruns também. Os conselhos municipais de turismo, os consórcios municipais de turismo, e aí vem na cadeia o plano diretor de desenvolvimento integrado do Estado, porque pressupõe-se, e aí vem a outra pergunta que eu ainda não
não tenho esses dados. Quantos municípios que integram essas Hoje, regiões têm efetivamente um plano diretor de desenvolvimento turístico? Não são muitos. Quer dizer, esse plano diretor, professor, só para falar um pouquinho assim, em relação ao novo mapa do Brasil, que foi o mapa que é o 2019, 2022, né, 2021, eles são 333 regiões. Então significa que sim, essas 333 regiões, elas possuem cada município, que são 2.964, 2.694 municípios, que fazem parte de todas essas regiões, eles devem possuir, todos os municípios possuem conselho. Não sabe se sim, eles possuem plano diretor. Isso é uma coisa ainda. Eu lembro que a professora Carolina Toledo Solia, né, ela pesquisa sim, muito essa sim, questão, principalmente dos conselhos municipais, estaduais, sim. e a gente sempre busca referência muito nela em relação a isso, porque ela fez de todo o Brasil relacionado aos estados. Aos municípios não temos um dado efetivo ainda em relação a essa A pesquisa. Ana Clara me passou ontem, eu ainda não li o material, ela me passou um levantamento que, segundo ela, não é completo, mas que já dá uma visão disso. Eu ainda não li o material, que dá exatamente o número de municípios nas regiões turísticas que já teriam o plano diretor. Claro que eu não preciso dizer a vocês que, a partir do plano diretor, é que se inicia o processo de clusterização. Clusterização horizontal, vertical e expandida. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter uma governança rigorosamente estabelecida para que isso venha a atender a essas necessidades. Então, agora mais do que nunca, né? Nesse novo tempo que se anuncia aí, é imperativo isso. Eu cheguei a dizer a Ana Clara, e eu vou fazer uma live a convite dela, com todos os membros do Ministério do Turismo que trabalham na questão da regionalização do Legal. turismo. Compartilhe conosco, professor. Depois, se for, compartilhe conosco lá. Depois parece que vai ser confirmado 27 de maio. Ainda ela está em tratativas. Bom, então vamos fazer um exercício, Carlinhos, do que para onde eu fui e para qual foi a concepção que me levou à ideia de uma organização global. Claro que tem etapas. Nós temos que completar a do nosso país. A América do Sul tem que completar, todos os países têm que completar a sua governança. E aí, então, você terá um continente com as suas governanças organizadas. Imagino que assim aconteceria com a Europa, que você só vai ter isso organizado nos países nórdicos, tá? Você descendo um pouco mais, a França talvez tenha alguma coisa, porque ela já tem um sistema de governança de parceria público-privada com a Maison Blanche. Os Estados Unidos têm também o modelo dos Conventions Bureau, que é as PPPs, parcerias público-privadas. Então, eu imagino que se nós tivéssemos, vamos falar de nós, que é o importante, se nós tivéssemos isso organizado, claro que acima de nós, e todos os países também se empenhassem nisso, principalmente os países que sofrerão mais com essa recessão, caberia à Organização Mundial de Turismo, a OMT, que é um órgão da ONU, em conjunto com o BID, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outras instituições financeiras a financiar o que eu chamo de DMO,
ou de organizações de gestão e controle do turismo. Né? São as destination management organization. Nós vamos falar sobre ela rapidamente. Então, essa é a ideia central. Veja que em 2019, a WTCC chegou a prever inicialmente que haveria o turismo cairia no seu faturamento em 45%, 2019. E depois já passou para 60%. Foi quando houve lá o grande problema das agências de viagens e quando exatamente surgiram as plataformas de delivery, de reservas de descontos em restaurantes, de reserva de hospedagem, locação de veículos, locação de barcos, passagens aéreas, o decolar, o caiaque, o vópter, de voos de promoção, de saldo, passagem de ônibus, passagem de trem e até de organização de eventos. Tudo está lá na plataforma, e aí, evidentemente, que nós que tínhamos um aparato e pessoas engajadas nesse trabalho, perderam emprego. Ou se adaptaram a algumas que tiveram a felicidade de prever isso, se adaptaram a essas plataformas e hoje trabalham nelas. Só que essas plataformas, com exceção algumas, elas hoje estão realmente paradas também. Com exceção ao delivery, o iFood, o Rappi, que com essa pandemia está fornecendo, está faturando, porque as pessoas não podem sair de casa para fazer compra, etc. Então, algumas perguntas cabem e são necessárias colocar aqui. Essas novas plataformas digitais dominarão o mercado de turismo? O que sobrará para as ofertas tradicionais desse mercado? A hotelaria tradicional, com seus eficientes serviços de hospitalidade, desaparecerá? As agências de viagens, com suas operadoras internacionais, serviços de reserva, conjunto de ações receptivas nos destinos, não mais existirão? Os restaurantes tradicionais, estrelados ou de alto nível de atendimento, com sua qualificada diversificação gastronômica, terão lugar? Os organizadores de eventos ou congressos, os altos investimentos em equipamentos pessoal continuarão no mercado? E os prestadores de serviços de lazer e entretenimento terão oportunidades? Então, gente, eu digo que terão na medida em que consolidarmos uma governança para o desenvolvimento sustentável do turismo. Uma governança local, municipal, estadual, nacional e sul-americana. Num primeiro momento, até chegar realmente a uma situação global com a participação de todos os países. O que seria essa governança? Ela deve ter uma abordagem inter e transdisciplinar, fundamentalmente. Também uma visão transversal e intersetorial, estabelecendo aí o desenvolvimento de regras, arranjos institucionais, mecanismos conjuntos para as políticas, engloba aí uma gestão de relação entre os diferentes atores envolvidos, características comuns da própria definição da organização. Então, lembrando mais uma vez, governança não é governo, implica menor compartilhamento
e controle governamental. Envolve múltiplos atores do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor. Tá? E ainda se completa. Pode. Vou fazer só um adendo aqui, por favor. Claro. Porque a relação da governança, eu sempre me volto a 4 grandes fatores dela, né? A questão da própria transparência, essa cooperação dela, as informações e ações que são utilizadas e os resultados a serem obtidos, a serem de fato alcançados, que é o grande objetivo de se ter uma governança. Sim, claro. E outra coisa que eu quero dizer para os nossos amigos que estão participando aqui, professor, tem muita gente aqui perguntando, muita gente boa aqui, assim, fico feliz por estar aqui conosco. Quero dizer para vocês o seguinte, que talvez eu não consiga fazer as perguntas todas para o professor nesse momento, mas vocês podem encaminhar para o meu direct, que eu passo para ele, já acordamos isso antes, e ele tem o maior prazer em responder, né, professor? Para todo mundo que tem essas perguntas, tem o maior prazer em responder. Então, eu gostaria que você fizesse apenas uma questão, quero colocar, digamos... Eu respondo no meu Facebook. Veja só, você pergunta e o professor responde lá. Então, você pode mandar por direct... Ou manda para o... É mais fácil... O e-mail, professor. Eles mandam para você, você faz a listagem e me manda, e eu respondo no Facebook. Melhor, viu? Você pode encaminhar para mim, que eu encaminho assim. Não, nós temos tempo, professor, temos tempo sim. Só estava comunicando eles para que eles entendam que, porque eu não estou conversando tanto com eles hoje, né? Mas, olha, muito obrigado por estarem aqui. E uma coisa que eu queria que vocês colocassem é onde vocês estão falando, digamos, da cidade, e porque isso eu passo tudo para o professor posteriormente, para entender que, de fato, o Brasil todo, né, sempre tem um prazer em ouvi-lo, professor, porque sempre é aprendizado, sempre é uma aula, principalmente esse momento que nós estamos passando agora. Tá? Então, fique à vontade, professor, pode continuar. Eu queria só rapidamente falarmos sobre uma outra questão que me preocupa muito, que é a minha grande discussão lá no Conselho Nacional de Turismo. Eu sou o decano do Conselho, o mais antigo. Eu venho do governo Itamar Franco. Você imagine há quanto tempo eu estou no Conselho. Antes no Conselho da Embratur, depois no Conselho do Ministério de Turismo, no Ministério de Indústria, Comércio e Turismo, e depois, a partir de 2003, já no governo Lula, no Ministério do Turismo. Uma questão que me preocupa muito, além da governança, quando eu falo em processo de clusterização horizontal, vertical e expandida, eu estou me referindo à questão das várias dimensões da sustentabilidade. Nós temos as dimensões objetivo, que é a sustentabilidade ambiental, social, econômica, cultural e político-institucional, que é exatamente a nossa preocupação, essa sustentabilidade político-institucional da governança. Mas nós temos também as dimensões de instrumento, que é a sustentabilidade mercadológica, a espacial, capacidade de carga, a sustentabilidade administrativa, a de segurança financeira, a organizacional, a jurídica. Veja, Cálidon, vamos parar aqui um pouquinho. Sustentabilidade jurídica. 90% dos problemas que nós temos é a falta de um marco regulatório, por exemplo, para essas plataformas digitais que surgiram, ninguém controla. Quem controla o Airbnb? Então, é difícil. Tá? Então, essa sustentabilidade jurídica nos remete à OMT. Essa sim, já que somos países, os países membros dependem de uma regulação dessa natureza, já que o problema se globalizou e todo mundo padece dessa situação, a OMT já deveria ter regulamentado essa questão das plataformas digitais. Bom,
Já falei do processo de clusterização, não vou entrar em detalhes. E eu quero entrar rapidamente no instrumento que poderia ser imaginado para estabelecer um controle e um diálogo entre todos os participantes, entre todos os agentes públicos e privados e atores sociais para trabalhar nesta ferramenta que nós chamamos de DMO, mas, na verdade, ela foi implementada em alguns países dos países nórdicos, começou na Dinamarca e se expandiu. Não chegou nos principais países da Europa receptores de turismo. Infelizmente, veja o caso de Veneza, Espanha e outros países, Veneza na Itália, onde eu quando conto essa história, o navio para atracar no porto de Veneza, Veneza não tem uma DMO. Quer dizer, a burocracia é simples. Basta uma autorização do prefeito da cidade. Meu Deus. Tá? Como é Então, você imagina basta dizer que... o problema que acontece. Claro que ele tem seus assessores, as suas delegações, mas não é possível. Quer dizer, o navio para atracar não é o problema nem do hotel que ele vai ocupar, porque ele já é o próprio hotel. Mas são as pessoas que vão andar na rua e a população local não consegue andar, porque tem que dar lugar para o turista. Então, não sai de casa, tem que setorizar onde o turismo pode ir, essas coisas todas que nós falávamos do overtourism. Então, chegamos finalmente naquela questão das DMOs, ou seja, das organizações de gerenciamento de destino. É uma DMO que eu imagino, primeiro no Brasil, até como modelo, para que os países sul-americanos também tenham. Depois, uma DMO da América do Sul, conectada, evidentemente, à DMO central, que deve ser a da OMT. O que é uma DMO? Parece ser ainda um instrumento mais completo, hoje, para uma estrutura agregadora, veja bem a palavra, agregadora, conciliadora, para reunir a dinâmica de todos os atores sociais e agentes institucionais que atuam na política e operacionalmente num cluster de turismo, organizando racionalmente a governança. A DMO, por sua própria característica, resultante de uma forte conjunto institucional de governança pública, privada e do terceiro setor, será capaz de suportar destacado desenvolvimento para dar continuidade a um vetor agregador de forças necessárias para assegurar o gerenciamento dos clusters, monitoramento, avaliação e controle, como também assegurar a estabilidade e sustentabilidade do cluster turístico. Nela deverão se concentrar agora, logo mais, com a tecnologia 5G. Está aí, gente. Está chegando aí a 5G. Né? Que por isso é fácil. Não é difícil você imaginar uma DMO no Brasil, em todos os países sul-americanos, uma DMO sul-americana, uma DMO
da América do Norte, das Américas. Eu estive na OMT, fui eleito por 3 mandatos na Comissão de Ética, tá? E eu não representava o Brasil, eu representava as Américas, tá? Na Comissão de Ética. Então, eu sentia falta, já discutia isso. E a OMT, naquela época, e hoje não é tão diferente, não gostava de se envolver muito com as políticas dos países membros, né? Políticas internas do país membro, mesmo em questões de metodologia de planejamento turístico, diretrizes, etc. Então, mas hoje precisa mudar. Nós estamos num novo mundo. E se queremos recuperar o turismo de uma maneira mais breve e não levar tanto tempo para chegar onde nós estávamos, nós precisamos realmente de pensar nessas DMOs. Cálidon, eram essas, eu não quero me alongar mais. Você gostaria de colocar alguma coisa? Nós temos ainda... Eu queria, agora, Sim, que você ou alguém, você que escolher, para que a gente concluísse o tempo e eu pudesse ainda colaborar e contribuir com alguma sugestão. Ai, que maravilha, professor. Eu digo, sempre aprendizado mesmo, é uma aula em relação a essa questão da governança, esse envolvimento que tem que ter. Eu digo sempre governança também, professor, tem que haver muita profissionalização. O turismo hoje tem que ser muito mais profissional e esses atores que fazem parte dessa governança devem estar muito mais atentos em relação ao que vem ocorrendo, né? E da forma que ele também se comporta, porque ele não é somente levantar a mão e dizer que ele aprova determinada ata, é saber para que aquilo contribui de fato para a sua entidade, para o seu setor e principalmente para o setor do turismo de forma muito geral. Aqui nós temos, professor, diversas perguntas em relação principalmente esse aspecto da governança. Nós temos também, professor, deixa eu pegar aqui, todo mundo agradecendo bastante, que é uma rica aula, né? Agradecendo muito ao senhor pela grande contribuição que dá. E a questão de levantar a questão da questão jurídicas que tem, as instâncias, os modelos de instâncias de governança, professor, exitosos no Brasil, se perguntar aqui o nosso amigo, deixa eu confirmar aqui agora, desculpa, a Nath Pena perguntou, professor, se tem algum modelo exitoso nesse momento de governança no Brasil. Né? Se o senhor consegue perceber... Não há, nem se trabalha isso. O Ministério não fala, claro que fala, trabalha a governança como um instrumento do cluster. Quando trabalha o cluster? A Ana me disse que das regiões turísticas, poucas trabalharam a questão da clusterização. Tá? E sem clusterização, sem esses dados preliminares, é muito difícil você fazer a governança, é fácil. Você faz, a comissão de turismo está lá. Tá? Só que, como falta a eles a informação necessária para trabalhar a clusterização e a própria integração de seus respectivos setores, eles não avançam. Eles tratam dos assuntos que aparecem no dia a dia, na semana, no mês, mas não fazem nenhuma projeção. Essa é a grande dificuldade. A Ana Paula ainda me dizia isso ontem, que ela não conseguiu ainda convencer as governanças já instaladas e trabalhando de desenvolver, e ainda há a dificuldade de recursos. Quer dizer, os empresários que ganham dinheiro com turismo, tem hotel, que tem, enfim, a sua atividade turística, não ajuda a financiar um projeto de implantação de governança horizontal, de cluster horizontal, vertical e expandido. Então, gente, é isso aí. Realmente... Tá, voltando um pouquinho ainda, professor, esse aspecto de governança, casos exitosos, né? Porque tem uns amigos aqui que estão colocando que nos viram, professor, no ano passado, no seminário da BB Tour, né, que foi no Ceará, muito feliz porque esteve conosco, foi um evento muito importante. E, aliás, estava presente o ex-secretário da OMT,
Isso. Estava lá presente. Então, assim, foi muito positivo, né, o próprio evento. E sempre essa discussão que nós temos em governança, e de entender, primeiro que eu digo assim, é entender um pouquinho o que era a governança, entender o processo de constituição da governança, entender qual o comportamento que se tem em relação ao conhecimento que se tem que ter de forma muito mais adequada a essa governança. Agora, tem uma questão que eu vejo na governança, para se tornar exitoso, que eu quero até levantar com o senhor, que é a relação de as governanças, elas são sempre consultivas, elas não são deliberativas. Eu acho que o fato de não ser deliberativa também deixa elas muito tolhidas, né, professor? Deixa elas muito amarradas. Porque, no caso, você ouve, e discute, e na hora de tomar a decisão Agora, é você que toma, né? agora você entrou num terreno que é realmente vital e que é exatamente a grande dificuldade da atuação das governanças de turismo e mesmo instaladas corretamente, que é a questão de recursos. Quando o Caio Carvalho, que foi meu orientando e aluno de doutorado, aliás, ele de mestrado, e foi o único na USP que conseguiu fazer um doutorado direto. Ele, na qualificação para o mestrado, a banca aceitou um parecer meu, ele foi direto para o doutorado. Então, quando o Caio Já é um estava... ex-ministro do turismo, né, professor Caio Carvalho? Exatamente. O Caio me pediu e eu fiz um estudo na época dele. Ele não era ministro ainda, era presidente da Embratur, depois que ele veio a ser ministro. E eu fiz um projeto de transformar a Embratur. Foram dois colegas da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, o professor Wilson Rabai e o professor Manolo, e eu trabalhamos num modelo de agência de desenvolvimento, transformar a Embratur numa agência de desenvolvimento. Veja que isso foi na década de 90, antes, 80, 85, quando o Caio era da Embratur. Ele foi bem depois ministro. E aí nós colocamos o seguinte: nós teríamos uma PPP, veja, 80, hein? Nós teríamos uma parceria público-privada, onde a diretoria seria da iniciativa privada e o conselho administrativo, o conselho, seria do governo, indicado pelo Ministério. Então, era a única forma de você forçar essa integração da parceria público-privada. Como já existe a Fundação do Remédio Popular, que é uma fundação do governo federal, é um modelo desse. Tá? Ela é gerida pela iniciativa privada e tem o conselho de administração público. Então, já naquela época eu pensava nisso. Hoje, o que fizeram? Transformaram a Embratur em agência de desenvolvimento, mas pública, tirando recursos da onde? Do Sebrae. Então, você veste um para despir o outro. São essas coisas que efetivamente estão equivocadas. Tá? E não temos até agora. Veja que a França não tem Ministério do Turismo, não tem órgão oficial de turismo. Ela delega a Maison Blanche, onde ela participa do conselho. Ela tem a presidência e o maior número de conselheiros. A diretoria é absolutamente da iniciativa privada, como os Conventions Bureau dos Estados Unidos e dos países nórdicos. Isso mesmo. Professor, eu quero novamente agradecer, e sempre é uma aula e é um prazer ouvi-lo.
Esperamos que esse ano saia o nosso livro, né, professor? Nós estamos desde o ano passado desenhando o Pois professor é, dele, estou né? defendendo. Estamos desenhando esse livro. Esperamos que esse ano a gente consiga finalizar, professor, esse livro e a gente possa colocá-lo até fim do ano, até o ano que vem, no mais tardar em março, que ele esteja sendo publicado. Infelizmente travou o professor, mas espero que ele possa retornar um pouquinho, não sei porque está travando a internet. E, gente, lembrando vocês uma questão. Vocês querem fazer uma pergunta para o professor? Vocês podem encaminhar, ou pode mandar um aviãozinho para mim, para o direct, com o e-mail de vocês, porque eu vou fazer essa lista, encaminho para ele, e ele sempre mesmo no Facebook, fácil de encontrá-lo. Então, eu espero que vocês possam colocar. O professor enfermeiro não pôde se despedir da gente agora, mas fico muito feliz, lembrando que essa live, quem chegou agora não conseguiu assistir toda, amanhã, provavelmente amanhã já esteja no YouTube, no canal Cádidon Costa, o assunto é turismo. Durante essa semana, durante esse mês todo de maio, nós temos esse projeto recebendo grandes profissionais do setor público, do setor privado e do terceiro setor para discutirmos sobre turismo, né? Entendermos um pouco mais. É um espaço que eu sempre busquei, assim, meus colegas também que estão sempre trabalhando comigo, buscaram ter, para que trouxéssemos pessoas que de fato contribuíssem com o turismo em vários outros, né, segmentos. Então agradeço muito a todos vocês, eu quero nem falar um pouquinho em nome de alguém, porque eu posso não conseguir falar de todos que estão aqui, e fico muito feliz. E amanhã estará disponível, tá, já no canal do YouTube, Cádidon Costa, entre lá, se inscrevam, e um grande abraço para amanhã no mesmo horário. Durante a semana inteira nós temos às 18 horas sempre esse encontro para falarmos de turismo. Tá ok? Grande abraço.